Amém. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quem crê em Deus não corre atrás dos sinais, porque a Bíblia diz que os sinais acompanham os que creem. Então é os sinais que acompanham os que creem. Quem busca sinal é porque não crê. Porque quem crê não precisa buscar sinal. Quem crê confia. Quem crê descansa. Amém? Eu sempre uso esse exemplo. A minha filha de 11 anos, ou a minha filha de 1 ano, elas não me acordam de madrugada perguntando se eu paguei a conta da Celesc. Por quê? Porque elas confiam. Elas descansam. Elas sabem que o sinal vai acompanhar ela. Ou seja, ela crê e eu vou lá e pago. Quando eu não pago, elas também sabem que eu não paguei, né? Mas elas confiam em mim. Eu sou falho. Você que é pai, que está aqui, você daria a sua vida pelo seu filho? Sim ou não? Sim. Então você que é mau, eu que sou mau, nós que somos maus, nós sabemos cuidar e proteger os nossos filhos. Sim ou não? Quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, descansa. Amém? Confia. Tem pessoas aqui que querem casar. Quem quer casar aqui? Levanta a mão. Solteiro quer casar, levanta a mão, diga amém. É só uma mão só. Calma, é só uma mão. 2 mãos não vai. Uma vez eu ministrava. Tinha um lugar que eu congreguei, que tinha um menino muito desejoso de casar. E todas as vezes que eu falava em casamento, ele levantava, soltava num pé só, aleluias, e saía na unção do radinho a pilha, assim, ó. E era falar em casamento, ele, recebo. Aí um dia ele estava... Observei ele, eu falei, irmão, fica de pé, eu quero entregar uma profecia para ti. Ele fez assim, ó. Vou entregar uma profecia para o teu casamento. 1000 casarão à tua direita, 10.000 à tua esquerda e tu não serás atingido. Tá amarrado. Falei, irmão, descansa, santo. Sabe quando que Adão ganhou Eva? Quando ele dormiu. A Bíblia fala que Deus fez ele adormecer, ele dormiu. Quando ele dorme, Deus vem e tira uma costela. Só vem a bênção quando nós descansamos. Quantas pessoas aqui talvez você conhece, que não podia ter filhos, não podia ter filho, e queria ter filho, não podia ter filho, queria ter filho, não podia ter filho, aí adota. Quando adota, engravida. Quem conhece alguém assim? Por que engravida? A santa que não podia engravidar. Porque descansou. Agora eu tenho um filho. A ansiedade, a falta de descanso causa vários males, né? Então você descansar em Deus, confiar em Deus, é um princípio de bênção, de fé. Os sinais acompanham os que creem. Então fica tranquilo que atrás de você tem sinal atrás de você, esperando você dormir um pouquinho, né? A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto... Olha para o teu irmão e abençoa ele, fala, vai dormir. Aleluia. Tem gente que se falar isso mais de uma vez, dorme aqui no culto, né? Quem gosta de dormir? Fala, levanta a mão. Aleluia. Quem gosta de dormir até às 11 no domingo? Aleluia, não é só eu. Gente, tem hora que eu acordo assim com aquele pesar. Ai, dormi até às 11, né? Tipo assim, devia ter acordado cedo, cortado a grama. Mas é bom, né? É de Deus, dormir é de Deus. Foi Deus que inventou o sono, não há dúvida disso. A Bíblia fala que um homem, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente na terra e foi dormir. No outro dia, sem saber como, ele olhou e aquela semente virou uma árvore. Queridos, ele foi dormir e no outro dia, sem saber como. A gente não explica milagre. A gente não explica bênção. Como é que foi o milagre? Não sei. Mas como é que Deus... Não sei. Eu sei que eu fui dormir. Quando eu acordei,
O que é isso? Lançar semente na terra é você fazer a sua parte. Lançar semente na terra é você lançar a fé no lugar certo. Você colocar o seu coração no lugar correto, em Deus. Não nos homens, não numa placa de igreja, mas em Deus. Quando você faz isso, você descansa e vai dormir. No outro dia, sem saber como, fica tranquilo. Estamos juntos? Eu queria falar com você nessa noite sobre... O tema dessa palavra seria filho pródigo ou pai amoroso. É uma pergunta. Filho pródigo ou pai amoroso? Porque aquela parábola do filho pródigo, eu confesso para você, essa divisão na Bíblia, querido, só para a gente entender um pouquinho, essa divisão com os títulos, não tem? Não tem uns títulos na Bíblia ali, umas frasezinhas, Jesus multiplicou o pão, Jesus cura o filho da viúva, não, aquilo ali não tem, tá? Aquilo ali foi nosso, a gente inventou, tá bom? Coisa nossa. E então botaram o nome lá, parábola do filho pródigo, né? Está escrito lá, em Lucas 15. Mas aquela parábola do filho pródigo, alguém botou o nome, parábola do filho pródigo. Mas eu botaria parábola do pai amoroso. Porque o que me impressiona naquela parábola é o amor do pai. Porque o filho pródigo fazia o que ele fez, querido. Né? A gente de vez em quando dá uma de filho pródigo. E eu queria falar exatamente sobre isso. Quem nós somos? Aqui, essa parábola... Abra Lucas 15, eu quero ler Lucas 15. Abra comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Os homens que estiveram na reunião dos homens estão aqui? Meu Deus. Amém? Estamos juntos aí? Aleluia. Nós vamos sair igual os 300 daqui. Ninguém... Teve até tigela de vidro quebrada aí. O irmão achou que aqui era malabares. Não deu certo, não deu certo. Nada que ir na van e comprar não resolve, né? Mas tudo bem. Lucas 15. Deixa eu explicar para você. Tivemos uma reunião de homens aqui, foi muito top. E aí terminou, a reunião foi uma benção, terminou, as mulheres fizeram uma comida assim, de outro nível, foi muito bom. Amém? Esse glória a Deus, mulheres, significa queremos mais na próxima, tá? E aí, um irmão pegou aquela, como é que é o nome? Refratário, desse tamanho, começou assim, ó. E todo mundo ficou, uau. Aí ele parou. Não se aguentou. Foi de novo. Aí estava todo mundo olhando, alguns torcendo, vai cair, né? Ele estava assim, aí ele inventou, porque ele ficou grande, né? Ele jogou para cima. Jogou para pegar de novo. E a dona do refratário está aqui. Por isso que eu falei da van, ela disse amém. A primeira reunião de homens deu problema já no casamento. Porque o Diego chegou a ser um refratário em casa e teve que falar a verdade. Quebraram. Mas já resolveram. Refratário era da bisavó. Era um amor sentimental. Mas tudo bem, já orou, já perdoou, né? Vamos lá. Lucas 15. E aconteceu que todos os pecadores, diga comigo, pecadores. Diga comigo, pecadores. Todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam reunidos para ouvir Jesus. Aí eu amo Jesus, gente. Jesus é apaixonante, não é? Olha a classe de gente que ele estava falando, gente. Só gente boa. Só tinha gente fina aqui. Versículo 2. Entretanto, os fariseus, os mestres da lei, os religiosos da época, o censuraram murmurando: este saúda, se mistura com pessoas desqualificadas e ainda compartilha pão com eles. Versículo 3. Jesus então lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrar? E assim que encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, ruma para casa.
E chegando, reúne amigos, vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, porque hoje encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos afirmo que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo os 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de mesmo modo há grande júbilo na presença dos anjos, pois um pecador se arrependeu. E Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou ao seu pai: dá-me parte da herança que eu tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não passou muito tempo, o filho mais novo reuniu o que possuía e partiu para terras distantes. E lá esbanjou seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo que possuía, bateu fome naquele lugar e começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com cidadãos da região e mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali, chegou a ter vontade de comer a comida que os porcos comiam. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida e fartura, e eu aqui com fome? Levantar-me-ei e vou a caminho de volta para meu pai, e chegando na presença, direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E logo em seguida levantou-se, saiu na direção de seu pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai viu. Pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho, muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Entretanto o pai ordenou a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, põe um anel no seu dedo de autoridade e sandália nos seus pés. Trazei o novilho mais gordo e preparai, comamos e façamos festa, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto o filho mais velho estava no campo e foi se aproximando na casa do pai e ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele disse: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai insistiu com ele, porém ele disse ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste pelo menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando este teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe disse o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é teu. Porém, nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluias. Queridos, o que levou Jesus a falar dessas 3 parábolas? As 3 falam da mesma coisa: ovelha perdida, dracma perdida e o filho pródigo. O que fez Jesus escorrer essas 3 palavras foi um questionamento dos religiosos. Os religiosos da época, aqueles que se achavam melhor que os outros, aqueles que se achavam com a sua melhor teologia, aqueles que se achavam donos da verdade, questionaram Jesus porque ele comia com pecadores. Ele sentava na mesa para comer pão com prostituta. Ele sentava com coletor de imposto. Coletor de imposto é deputado, você entende, né? Gente, tem algum deputado aqui? Não. É gente de classe... É para você entender um pouquinho, só para... Não que... Entendeu, né? Gente de má fama, né? Gente de má fama. E aí Jesus, ele foi responder a esses questionamentos. E como que ele respondeu? Com 3 parábolas. Então nós temos que entender de onde partiu isso aqui. Partiu de um questionamento de religiosos que se achavam bom, melhor que os outros. E Jesus conta 3 histórias. A primeira história, nessas 3 parábolas nós vemos 3 tipos de filhos. 4 tipos de filhos de Deus, diferentes, porém todos tinham algo em comum: estavam longe do Pai.
tanto a ovelha perdida, tanto a dracma perdida, tanto o filho pródigo, tanto o irmão do filho pródigo estavam perdidos. Os 4 estavam perdidos. Interessante que na ovelha perdida ela se perdeu porque estava achada. Ninguém se perde se não estiver achado primeiro. A ovelha perdida estava crente, bonitinha, com Jesus. Ela estava ali, aleluia, glória a Deus. Ela estava em comunhão com as ovelhinhas, com as outras ovelhinhas. Ela estava lá no grupo do WhatsApp das ovelhinhas. Ela estava crente, ela estava tudo legal, sabe? Bonitinha. E aí de repente ela se perdeu. Como que a ovelha se perde? É simples, a ovelha ela não tem uma visão muito boa, mas ela tem uma audição boa. Ela perdeu a familiaridade com a voz do pastor. E ela começou a comer o pastinho. E o pastinho do Satanás começou a ficar mais verde. E o pastinho da balada ficou verdinho. E aí começou a ficar verdinho. E aí, domingo, não, culto não. E aí, não, orar não. Bíblia para quê? Já sei. E aí começou a ficar verdinho. E quando ela levantou a cabecinha dela assim, estava igual Adão lá no jardim. Estava igual a Eva no jardim. Né? Deus pegou para Adão: Adão, o que você fez? Aí Adão apontou para Eva: ela que comeu. Daí Deus pergunta para ela: e Eva, o que fez? Não fiz nada, foi a serpente. Ela olhou, a serpente já tinha vazado, ficou sozinha. Então quando a ovelhinha se perdeu, ela olhou para o lado assim, ficou só eu. Então a ovelhinha, querida, essa ovelha que se perde, ela não é maldade. Ela não está ferida com ninguém, ela não se decepcionou. Ela se perdeu, ela foi indo. Ninguém acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou me desviar, estou decidido. Ninguém acorda de manhã dizendo assim: hoje eu vou me divorciar. Acabou. Do nada. Não, queridos. Houveram sinais antes. Né? Tem um cara que fala uma coisa interessante. Né? Tem pessoas que no namoro Deus manda os sinais e a pessoa não vê, aí depois no casamento sofre. Observa os sinais no namoro. Tem sinais. Deus mostra coisas no relacionamento antes de casar. Observa os sinais. Então, ela foi, quando ela percebeu, ela se perdeu. Ninguém acorda pela manhã assim: vou abandonar. Ela perdeu o foco, se desfamiliarizou com a voz do pastor. E é só na intimidade que nós geramos um relacionamento com a voz de Deus. Querido, você para de ler a Bíblia, você para de orar, você negligencia alguns disciplinas espirituais, você começa a abandonar essas coisinhas. É tão simples. Mas são essas coisinhas que fazem com que os nossos ouvidos fiquem atentos. Amém? À medida que eu ando mais com uma pessoa, mais eu conheço ela. É ou não é? Mas a voz dela é familiar para mim. Eu lembro até hoje do assovio do meu pai. Inclusive me causa calafrio, porque aquele assovio era um sinal de que eu ia esquentar, que o couro ia ficar quente. O assovio é meu pai. E meus amigos às vezes tentavam imitar o assovio dele. Eles iam para o canto no mato para ver se eu falava: não é meu pai. Eu conheço o assovio do meu pai. Eu dizia: pode sair daí. Porque o assovio do meu pai eu conhecia. Por quê? Quantos assovios eu ouvi? Muitos. Isso é um sinal que eu apanhei bastante. Mas eu agradeço, eu merecia. E entende? Essa familiaridade, andar junto, é que faz. Você andar com Deus vai te fazer sensível para não se perder. A 100ª ovelha ignorou as raposinhas, os pequenos desapontamentos, não tratou feridinha. Eu estou desapontado com... não dá nada. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com as... Ninguém tropeça eu nunca vi ninguém tropeçar no Morro da Bananeira. Pisei no morro, tropecei. Olha o tamanho do morro, ninguém tropeça lá. Mas eu vi gente tropeçar em pedrinha desse tamanho já. Sim ou não? Então cuidado. Cuidado com as musas do Campeonato Brasileiro. Silêncio, né? Silêncio. Quando eu digo cuidado, é que é cuidado. Cuidado. Porque uma coisa puxa a outra. Cuidado. Se você está em comunhão com Deus, cuidado. E se você não está em comunhão com Deus, o Senhor está dizendo para ti: vem, eu quero ter comunhão com você. Amém? Sabe por que Deus fala assim: não peque isso, não faça aquilo, não adultera, não... Sabe por que Deus fala essas coisas? Porque o pecado nos separa de Deus, é só por isso, querido. E Ele não quer ficar longe da gente. Amém? E é por isso que Ele fala: não faz tal coisa, porque isso aí vai me afastar de você. Aliás, você vai se afastar de mim. É natural.
Estamos juntos aqui, não? A ovelha perdida precisa ser encontrada. Ela não sabe voltar. A dracma perdida, porém, ela estava perdida dentro de casa. Uma mulher, ela estava debaixo da sujeira. Ela estava debaixo de pecado não confessado, nas trevas. Por isso que a mulher precisou acender a luz. Ela precisou varrer a casa e acender a luz. A dracma perdida estava em casa. Peraí, se está em casa é fácil de achar. Depende. Tem quartos aqui. O pastor Zezinho falou aqui. Tem alguns quartos aqui que, se você achar a pessoa lá dentro, você é um milagre. Ela não é. Fala a verdade. É só seguir o rastro da meia, né? Como diz o Zezinho. Tem casas aqui, quartos. Fala a verdade. Quando está tudo bagunçado, você acha que você precisa? Não tá, não acha. Então, às vezes, Deus precisa varrer, acender a luz. O que é acender a luz, queridos? É sair das trevas. Vir para a luz é vir para um lugar de verdade. É dizer para a esposa: olha, eu estou triste com você, ou eu entristeci, eu fiz isso com você, eu errei, eu quero andar na luz com você. É chamar o irmão em Cristo e falar: olha, eu fiquei magoado, vem cá, o que eu fiz? Estava conversando com o irmão hoje aqui, ele tem que resolver uma pendência com uma pessoa que errou com ele, e ele falou: o que eu faço? Eu tenho vontade de matar. Do quê? De matar. Eu falei: eu entendo você. Eu tenho vontade de lá resolver só. Deus não mata, só aleja. Sabe aquela vontade, Deus me dá paciência, se me der força. O que a Bíblia nos instrui? Vai lá, pede perdão e agradece. Agradece por tudo, inclusive pela coisa ruim que ele fez na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem levou Jesus para a cruz? Quem empurrou Jesus para a cruz mais? Pedro ou Judas? Quem? Judas. Sim ou não? Judas traiu, apontou o mestre, não mandou. Judas praticamente botou ele na cruz, sim ou não? Foi Judas. Foi Judas. Por isso que Jesus chamou Judas de amigo. Porque Judas, traindo, empurrou, vendendo Jesus, empurrou Jesus para onde? Para a cruz. E a cruz era o propósito de Jesus. Queridos, pessoas ruins passam na minha e na tua vida, sabe para quê? Para empurrar a gente para Jesus. Amém? Pessoas ruins, pessoas maldosas vão passar perto da gente. Pessoas vão perseguir a gente. Para quê? Para a gente orar pelos nossos inimigos. Senão a gente não tem inimigo para orar. A Bíblia diz: orai pelos inimigos. Então vai ter inimigo. É uma promessa. Recebe aí. Por que ninguém recebe, gente? Risada sem graça? Diga: eu recebo. Mas não quer receber inimigo, gente. Deus vai te prosperar. Recebe? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, é promessa. Vai ter aflição. Obrigado por meio, amém aqui. Nós queremos as bênçãos do Salvador, mas não queremos as correções do Senhor. E a Bíblia fala que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A dracma perdida estava dentro de casa. Essa dracma são muitos filhos que até vão na igreja, segue bem os rituais, falam aleluia, levanta a mão e diz glória a Deus, sai até num sapatinho, sapatinho de fogo. São crentes que oram em língua estranha, estranhíssima, tão estranha que é, muito estranha. Só que ela precisa vir à luz. Queridos, em nome de Jesus, se alguém aqui nessa noite está debaixo de tapete, de sujeira, deixa o Senhor varrer a tua vida hoje. Deixa Ele varrer. Queridos, Ele vai tirar só a sujeira. Ele não vai tirar mais nada. Amém? E o amor dEle vai ficar mais limpo na tua vida. Diga amém. Não seja uma pessoa... Não tente ser uma pessoa, o Luiz Emílio fala sempre isso, não tente ser uma pessoa ideal, seja uma pessoa real. Amém? Estamos juntos? O filho pródigo. Vamos lá, a ovelha perdida se perdeu. A dracma perdida estava dentro de casa, debaixo da sujeira. O filho pródigo é aquele filho que decidiu sair da presença do pai. Vários motivos podem fazer ele decidir. Decepção com pessoas, magoei, o pastor me ignorou,
o irmão da igreja não me cumprimentou, fulano falou mal de mim, a igreja é lugar de fofoqueiro, é só, não sei, essas coisas acontecem. Lá no presídio, querido, o que eu mais ouvia dos desviados era o seguinte, o que eu mais ouvi no presídio é o seguinte: como é que eu ia ficar na igreja, aquele monte de hipócrita? Daí eu falei, tu saiu, ficou um a menos. Tem gente que fala, não vou na igreja porque tem muita hipocrisia. Queridos, é igual você dizer que não vai na academia porque tem gente gordinha lá. Para que serve a academia? É para os mais fofinhos? É para todo mundo, né? A igreja, Jesus falou aqui, ó, ele não veio para os 99 que não precisam, mas ele veio para aquele que está perdido. Amém, queridos? Então a igreja é esse lugar, esse hospital para todo mundo. Hospital de gente ruim. E você não é bom, você é ruim. Diga amém. Eu sou ruim, nós somos ruins. É fácil. Eu sempre falo isso, é só pegar um pendrive e colocar na sua cabeça aí. Pendrive espiritual. Eu vou copiar tudo que você pensou nos últimos 6 meses. Download gospel. Pum. Alguns vai demorar muito tempo, porque pensa demais. Os outros vão ser rapidinho. Aí tudo que você pensou, tudo que você pensou, tudo que você viu, tudo que você fez, vamos botar aqui, ó, telão. Um de cada vez, todo mundo. Quem aqui sai correndo para aquela porta junto comigo? Somos ruins ou não somos? Quem aqui já ficou alegre quando um colega de trabalho que te perseguia foi para a rua? Levanta a mão e confessa. Você ficou feliz. Esse dia eu estava perguntando para os irmãos aqui, quem aqui já viu aqueles guri empinando de moto? Quem já torceu para cair? E aqui dos homens que estão aqui, quem torceu para cair o vidro? Só eu? Queridos, naturalmente nós somos maus. Naturalmente nós somos maus. Por isso que a misericórdia se renova todo dia de manhã. A misericórdia vem e fala, vem comigo. A misericórdia acorda e fala assim, vem na minha. Vem que tu precisa. Todo dia pela manhã. Porque nós precisamos dela. Ele saiu para terras distantes, o filho pródigo. Sem nome. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando nos afastamos de Deus, nós vamos para lugares sem destino. Sabe o que é isso? A gente fica sem propósito nessa vida. Quantos aqui que estão aqui nessa noite estão se perguntando, meu Deus, para quê? Por quê? Qual é o teu propósito na minha vida? Para que eu estou sofrendo isso? Para que eu estou vivendo isso? Por quê? Sabe por quê? Porque todos que se afastam ficam em terras sem nome. Fala que o filho pródigo foi para terras sem nome. Qual o nome das terras que ele foi? Não se sabe. Terras distantes. Não tem como, todos que se afastam do Pai. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei, eu tenho um entendimento de onde vem a depressão. Coisa minha, tá? Não está na Bíblia exatamente isso que eu vou dizer. A depressão, a raiz da depressão, de uma pessoa que entra, que perde o sentido da vida. E talvez tem pessoas aqui entre nós com isso. Não é o fato, a depressão não é o fato de você não ter uma religião, mas é o fato de você não ter um relacionamento com Deus. Quer ver? A Bíblia fala que quando Deus fez o peixe, quando Deus fez os peixes, Ele falou para a água produza peixe. Então o peixe veio da água. Quando Deus fez as árvores, Ele falou, terra, produza as árvores. Então as árvores vieram de onde? Da terra. Mas quando Deus fez o homem, Ele não falou para ninguém produzir o homem. Ele falou o quê? Façamos o homem. Então Deus produziu o homem. Ele
fez o homem. O homem veio de onde? De Deus. Se você tira um peixe da água, o que acontece? Morre, porque a água é a origem do peixe. Se você tira uma árvore da terra, o que acontece? Morre, porque a árvore é a origem da árvore. A terra é a origem da árvore. E por que nós morremos? Porque saímos de Deus. Ele é a nossa origem. A razão do vazio é a ausência de estarmos aonde nós devemos estar. Por isso que o homem sem Deus, a Bíblia diz, é insaciável. Insaciável. Mas o homem com Deus, ele fala: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Mas espera aí, falta ou não falta? Sim ou não? Às vezes não falta. Falta dinheiro, não falta? Falta ou não falta? Falta paciência, não falta? Falta amor, não falta? Falta, às vezes falta. Mas o salmista diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Porque Ele vem e supre. Por isso que Ele é o pai do órfão. Ele é o marido da viúva. Porque faltou o marido para aquela mulher, mas Ele vem e supre. Por isso o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Esse texto, nada me faltará, não é o original. O original fala: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Porque ainda que falte, Ele supre. Amém, queridos? O filho pródigo, ele precisa voltar. A ovelha perdida tem que ser achada. A dracma tem que ser iluminada. O filho pródigo tem que voltar. Ele tem que voltar. E o irmão do filho pródigo, para mim, Jesus quis chegar nesse texto quando ele falou com aqueles fariseus e religiosos. Porque ele, lembra, volta, ele estava respondendo, lembra? Estava respondendo um questionamento dos santos, dos melhores, dizendo assim: ó, tu come com pecador. Aí ele começou a contar essa história. O irmão do filho pródigo, ele não saiu de casa igual o filho pródigo. Ele não estava nas trevas igual a dracma perdida. E ele não se afastou, não se perdeu. Ele não estava nas trevas, ele não se perdeu como ovelha e não saiu de casa igual o irmão. Ele estava em casa, bonitinho, trabalhando. A Bíblia diz que ele obedecia tudo ao seu pai. Tudo. Crente de tirar o chapéu. Cumpria todas as diretrizes. Filho obediente. Qual pai que não quer um filho obediente? Todos nós queremos. Todos nós queremos filhos obedientes. E ele era um filho obediente. Só tinha um problema. Ele estava fisicamente perto do pai. Era o que estava mais perto fisicamente, mas era o que estava mais longe. Sabe por quê? Porque não conhecia o pai que tinha. Não adianta nada nós servirmos a Deus e não conhecer o Deus que a gente serve. Sabe por quê? Se a gente não conhecer o Deus que a gente serve, nós vamos fazer campanha de 7 semanas para pedir coisa, porque não sabemos o Deus que a gente serve. Se a gente não conhecer o Deus que a gente serve, todas as vezes que nós pecar, nós não vamos mais chegar na presença dele, porque nós não conhecemos o Deus que a gente serve. Se a gente conhecesse o Deus que a gente serve, nós saberíamos que se nós gastássemos dinheiro com as prostitutas e nós nos arrependêssemos, a gente podia voltar, que ele ia receber a gente. Se nós conhecêssemos o Deus que a gente, se nós conhecêssemos o Deus que a gente serve, o Pai que a gente tem, nós não fugiríamos quando a gente errasse. Nós nos aproximamos mais ainda. Sabe por que as pessoas se afastam de Deus depois que pecam? Porque não conhecem. Eu vou dizer uma coisa, os pais e mães que estão aqui vão me entender o que eu vou dizer. Se o seu filho cometeu um grande delito, você quer que ele fuja de perto de você ou que ele se aproxime e conte? E tem mais uma, tá? Eu vou um pouquinho mais longe. Nós somos tão apaixonados por nossos filhos. A Bíblia compara o amor de Deus com o amor de uma mãe. Deus é sábio.
Deus é sábio, gente. Deus tem uma sabedoria. Porque ele comparou o amor de Deus com o amor de uma mãe. Ele disse, pode uma mãe esquecer do filho? Eu vou dizer uma coisa para você. Porque pai esquece. Quem aqui já esqueceu o filho no carro? Saiu e deixou. Depois voltou. Esqueci você. Só eu? O pai, ficou em casa. A mãe não esquece. Lá no presídio, a fila para visita só tem mãe, não tem pai. Não tem pai, nunca vi um pai lá. Mas mãe. Então lá fora dizendo assim, o meu filho matou 10, mas foi sem querer. Ele foi se defender com uma metralhadora. Mas minha senhora, ele errou. Não. Eu conheço meu filho. Eu tenho certeza. Já começa a chorar. Deus sabe. Ele sabe. Sabe mesmo, minha senhora. Mas Deus vai perdoar ele. Eu falei, pode perdoar ele. Por isso que a Bíblia fala, pode uma mãe esquecer de um filho? Porque um pai pode. Mãe não. Se nós conhecêssemos o Deus que a gente serve, se nós conhecêssemos o pai que a gente tem, nós agiríamos diferente. Quando eu me converti, tudo, eu me enfiei num ativismo na igreja. Eu queria fazer tudo na igreja. Eu queria receber os carros lá, receber as pessoas ali, varrer a igreja. Eu queria fazer tudo. Tudo que deixava fazer, eu ia para o presídio, ia para tudo quanto é lugar. Eu tinha que pregar, fazer alguma coisa para Deus. Eu tinha que agradar o meu Deus. Sabe por quê? Eu cresci aprendendo que se eu agradasse o meu pai, ele me amava mais. Eu cresci aprendendo que eu tinha que fazer coisas boas para o meu pai me amar. Eu tinha um irmão que não era tão legal como eu. Fomos umas maconha, uns tiros fora umas mijadas fora do pinico. E eu era o melhorzinho. E o pai, algumas vezes na mesa, ele cometeu o erro de dizer, esse filho eu amo mais, diante dos outros irmãos. Isso gerou raiva deles comigo e colocou dentro de mim uma necessidade de não errar. E eu percebi que eu errava. E quando eu me converti, eu tentei fazer isso com Deus. Falei, Deus, eu não vou errar. Deus, eu não vou errar. Vou jejuar, eu não vou errar. Eu não vou errar. E eu comecei a errar. Falei, Deus, eu errei. E eu ficava esperando a cinta de Deus. Porque eu recebia a cinta, então vai vir a cinta aqui também. E Deus falava, vem aqui, filho. Eu falei, não bate em mim. E Deus falava, senta aqui. Fala, eu quero te apresentar uma coisa. Quero te apresentar a graça. Quero te apresentar alguém que te ama mesmo sem tu merecer. E eu comecei a entender isso. E Deus começou a falar comigo, filho, eu quero que você seja um bom pai. Você não é um bom pai ainda, mas eu quero que você seja. Lute, busque para ser um bom pai. Eu vou te ajudar. Filho, eu quero que você seja um bom marido. Seja um bom marido. E agora, Senhor, e o prostíbulo que eu empregava, e o presídio. Falei, não tem problema, tu pode até ir. Mas não é isso que vai me fazer te amar. Eu te amo só por um motivo. O único motivo de eu te amar é que tu é o meu filho. E não precisa mais nada para me te amar. E se tu errar, tu é meu filho. Posso até de vez em quando te corrigir, mas eu não vou te amar mais por acertar. Mas eu também não vou te amar menos por tu errar. O meu amor não muda. E o irmão do filho pródigo, ele estava em casa. Estava trabalhando, crente, bonitinho. Mas não sabia o pai que tinha. Quando o irmão chegou, o irmão disse assim, pai, como é que tu me dá uma festa para esse desgraçado, esse corintiano, esse sem vergonha?
gastou dinheiro com prostituta, como é que tu ganha uma festa? Eu estou aqui na tua casa trabalhando bonitinho, tudo certinho. Nunca errei. A Bíblia diz que ele não falhou em nenhum mandamento. Aí o pai diz: filho. Aí o filho reclama assim: Senhor, e tu não me deu nem um cabrito? Chegou esse cara aí, tu matou um bezerro top, e nem um cabritinho tu me deu. O pai disse: filho, os cabritos estavam tudo aí, ó. Era só matar e comer, santo. Estava aí, por que tu não matou e comeu? Por que tu não usufruiu do meu amor? Tá aí, ó, eu nunca neguei para ti. Tu trabalhou, fez tudo bonitinho para mim, mas nunca usufruiu do que eu te dei. Mas o teu irmão estava perdido, e ele foi achado. Eu vou dizer uma coisa para você: o problema não é a distância que a gente está de Deus. O problema é quando essa distância não nos incomoda. Você pode estar a 10 quilômetros, a 1000 quilômetros de Deus. Se o seu coração estiver igual ao do filho pródigo: eu tenho um pai, e os empregados do meu pai comem bem, eu vou voltar para ele. Você está melhor do que aquele que está do ladinho do pai e não sabe o pai que tem. Sabe qual é a minha oração nessa noite? Onde é que você está? Você está do lado do pródigo? Longe, mas consciente de que está longe? Você está com uma dracma perdida? Meio perto, mas debaixo de coisas que não era para estar? Você é a 100ª ovelha? Ou você está do lado do irmão mais velho murmurando, como os fariseus? Uma vez, eu estava orando e questionei Jesus. Não sei se você já perguntou isso. Eu pergunto umas coisas para Deus, às vezes, que algumas Deus ignora minhas perguntas. Umas perguntas idiota ele ignora, mas outras ele responde. Uma vez o pastor Zezinho contou uma história muito legal. A filha dele chegou para ele e falou assim: ó, pai, filha de 4 anos, eu quero um cavalo. Ah, que legal, filha. E aí, como é que a gente vai criar? Não, vamos botar num apartamento. O pastor Zezinho mora num apartamento, sala de 3x2. E a filha dele falou assim: pai, nós vamos botar na sala. Já preparei tudo, tiramos os móveis, vou botar capim, e o cavalo vai ficar na sala. Nós vamos criar um cavalo na sala. Aí o Zezinho: ô pai, me responde, dá atenção. Filha, nem vou te responder isso aí. Não cabe cavalo na sala. Aí ele foi à noite orar com Deus. Deus, a minha filha, Deus, a minha filha querendo botar um cavalo na sala, Deus. Aí Deus assim: é igual a tu. Como assim, Deus? Às vezes tu faz umas orações desse tipo assim. Por isso que tu ignora algumas... por isso que eu ignoro algumas perguntas que tu faz. Queridos, às vezes a gente fala, vai para Deus, tudo prontinho, ó, o cavalo na sala, Jesus, ó. Deus fala: esquece, eu nem vou te responder. Tá aí a resposta para algumas pessoas que estão aqui, porque Deus não te responde. Tem coisa que a gente não responde. Filha, dá um tempo, cavalo na sala, não dá, né? Eu perguntei para Jesus uma vez: Jesus, se o Senhor viesse num domingo à noite passear aqui em Criciúma, Jesus mesmo, Jesus físico, pá, dá uma volta. Jesus de Nazaré, vem aqui trocar uma ideia. Desceu em Criciúma, apareceu aqui. Domingo à noite, 19 horas. Jesus, e que igreja tu ia? Confesso, eu perguntei: que igreja tu ia, Jesus? Da minha. Tu ia sentar para ouvir meu culto? Jesus respondeu para mim: não iria em nenhuma. Tu ia montar a tua, Jesus? Não, também não. O que tu iria fazer? Eu iria lá para aquela região do Poço do Angelone. Poço Angelone, lá perto daquela casa do baile.
Por quê? Porque naquela avenida lá tem Maria Madalena me esperando. Entendi, Jesus. Desculpa aí. Jesus sentava e comia com pecadores. Não significa que ele aprova pecado. Porque amar o pecador não significa aprovar a conduta. Você pode amar uma pessoa sem aprovar a conduta dela. Jesus nunca aprovou o pecado, mas amou o pecador. E eu vou dizer uma coisa: se você acha que você é pecador, você é muito bem-vindo aqui. Se você acha que é um dos 4 pecadores aqui, seja o irmão do filho pródigo, a dracma ou a ovelha, você é muito bem-vindo aqui. Porque em todos os 4 casos, o amor de Jesus foi manifestado. A Bíblia fala que ele foi buscar, ele varreu a casa, ele recebeu. Queridos, eu vou dizer um pouquinho da cultura judaica aqui, eu não quero me alongar mais. Um pai tradicional da cultura judaica, ele era um homem rico, porque ele tinha uma ovelha gorda. Quem tinha uma ovelha gorda guardada era rico. É igual hoje, tu tem uma poupancinha de 500 mil. Eu tenho uma poupancinha de 500 mil guardadinha, porque vai que dá um probleminha, né? O cara não era fraco não, tá, gente? Era do dinheiro. Um homem daquele porte, sair correndo, abraçar aquele guri e beijar ele, ele quebrou todas as tradições judaicas. Ele beijou um guri que estava sujo de porco, e o porco era um animal imundo para a cultura deles. Ele abraçou, correu. Um senhor não corria, ele não mostrava as canelas, era vergonha. Ele saiu correndo, abraçou, beijou, deu um vanço nele. E o filho pródigo começou a trocar ideia. Pai, eu peguei, cala a boca, traz roupa nova para esse menino, bota uma sandália no pé, bota um anel no dedo, porque o meu filho chegou. Eu sempre digo que sempre tem uma luz acesa na varanda da casa do pai do filho pródigo. Se você olhar para a casa do pai do filho pródigo, sempre vai ter uma luzinha acesa. Ele sempre vai estar esperando. Sempre vai estar esperando. E essa noite tem uma luzinha acesa para mim e para você também. Eu não sei onde você está, a distância que você está. Talvez dentro de casa, precisando ser varrido. Talvez bem longe, comendo com porco. Aliás, nem comida de porco dá. Está feio mesmo, está longe. Talvez você está em casa trabalhando bonitinho, aleluia, dando glória a Deus, aleluia pela tua vida. Mas você não tem experimentado o amor de Deus. Aí talvez você ache que o seu pecado, Deus não vai receber você. Não. O que impede de Deus receber você é você não vir. Mas se você vir, Ele recebe. A Bíblia fala que todas as 3 parábolas houve alegria nos céus por alguém que se voltou para Deus. Que haja alegria nos céus essa noite. Que ovelhas perdidas sejam encontradas nessa noite. Que dracmas perdidas sejam varridas e encontradas essa noite. Que filhos pródigos retornem ao primeiro amor. Eis, retorne ao primeiro amor. Que os irmãos mais velhos que estão aqui descubram que o seu pai te ama. Ele não é igual ao seu pai da terra. Você não vai ser melhor por acertar. Você vai ser amado por ficar com Ele. Você é filho. O nome dessa parábola eu mudei. Não é a parábola do filho pródigo. Eu mudei para mim. É a parábola do pai amoroso. Esse pai é top. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Espírito Santo, tem uma coisa que eu sei que eu não posso fazer. Eu não posso convencer ninguém. Eu não consigo convencer alguém e mostrar para ninguém o local em que cada um se encontra. Mas eu posso pedir para o Espírito Santo fazer isso. Por isso, Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor revele o coração de cada um dos teus filhos. A distância que cada um talvez esteja de ti.
Talvez alguns aqui tiveram um pai como o meu, que na sua ignorância, não por maldade, exigiu de mim coisas que o Senhor não exigiria. Talvez alguns de nós aqui tiveram pais que não pode ser um referencial de um pai amoroso, porque se chegasse correndo, não receberia, mas bateria, expulsaria, agrediria. Não receberia como aquele pai recebeu. E talvez alguns de nós aqui não conseguimos entender a graça, porque trabalhamos por salário. Queremos fazer tudo certinho para não errar, Senhor. A gente quer fazer tudo certinho. Mas eu fico feliz porque o Senhor permite que a gente erre. Eu fico feliz que o Senhor mostra que nós somos ruins mesmo, que nós somos pecadores. E obrigado porque o Senhor senta na nossa mesa e come com a gente. Pai, em nome de Jesus, que haja alegria nos céus essa noite. Encontre as ovelhas perdidas aqui. Varre a casa das dracmas aqui, Senhor. Recebe o filho pródigo abraçando ele, Senhor. E sacode o coração do irmão do filho pródigo. Sacode o coração. Mostra para o irmão dizendo: olha aí, cara, tudo que eu tenho é teu. 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 Você pode ficar de pé? Feche seus olhos. Eu queria que você cantasse essa canção. Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é um furacão, uma árvore eu sou. Eu me inclino sobre o peso do seu vento de misericórdia. De repente eu me esqueço das aflições que passo. Em meio à sua glória, eu não tenho tempo pra me lamentar. Quando eu me lembro, Ele me ama. me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Você pode dizer isso, Ele me ama. Me ama, Me ama. Me ama. E me ama. Ele ama eu e você. Ele tem ciúmes de mim e de você. Recebe o abraço do seu pai aí. Deixe esse pai amoroso levar você de volta a um lugar que você não devia ter saído. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Ele te encontre. Que Ele te encontre nessa noite. Que você se aproxime mais dele nessa noite. Senhor. Obrigado, Jesus. Ele me ama, Ele me ama. Ele é o seu Pai. Ele não ama você pelo que você faz. Ele ama você pelo que você é. Recebe o amor do Pai. Me ama.
me ama, Ele me ama, Ele me ama. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor revelado a nós. Em nome de Jesus.